Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar início a um novo assunto, o Reino Plant. Isso mesmo, como o nome já sugere, esse é o grupo responsável por englobar os vegetais, galera. Sim, esse grupo de indivíduos que são tão importantes para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Nesse primeiro slide, eu estou mostrando para vocês a hierarquia taxonômica, ou seja, quando a gente agrupa os indivíduos, a gente agrupa observando suas características e também a sua genética. E isso vai desde agrupamentos mais específicos, como espécie, até os agrupamentos mais abrangentes, como é no caso dos reinos. Eu deixei destacado filo e reino porque é até onde nós iremos nos aprofundar. Atualmente, nós agrupamos os indivíduos em 5 reinos. Monera, que é o reino que agrupa as bactérias. Protista, que agrupa os protozoários, as algas. Fungi, que agrupa os fungos. O mofo, que dá no guarda-roupa. O caronche, que dá na roupa. E os cogumelos, aquele champignon que você coloca no estrogonofe, ele é pertencente do reino fungi. E claro, o reino que nós iremos tratar nas próximas aulas, o reino plant dos vegetais, as plantas, e por fim, o reino animalia, que é o reino ao qual nós pertencemos, nós seres humanos. Os indivíduos do reino plant possuem características específicas. São eucariontes, claro, pluricelulares, assim como outros indivíduos de outros reinos, porém são autótrofos, ou seja, produzem o seu próprio alimento, se adaptaram através de estruturas que possibilitam que eles realizem um mecanismo chamado fotossíntese. O agrupamento e a classificação dentro deste reino está relacionado a diferentes células que formam diferentes tecidos, a presença ou ausência de estruturas ou órgãos. A gente vai verificar nas próximas aulas, de acordo com o que a gente for discorrendo, os grupos dentro deste reino, a gente vai percebendo que algumas características vão surgindo ao longo de cada grupo. Retornando a falar sobre as características peculiares dos vegetais, eu trouxe aqui uma célula aumentada para a gente dar uma olhada aqui nessas organelas que são características das células vegetais. Perceba que quando eu falo característica das células vegetais, eu não estou dizendo que elas serão encontradas somente nas células vegetais. Por exemplo, o cloroplasto. O cloroplasto, ele também é encontrado nas algas. Elas também realizam fotossíntese. Entenderam? Cuidado, muito cuidado quando vocês forem pegar questões que falem somente, unicamente, essas questões muito excludentes. Então, voltando aqui para a nossa célula, nós temos aí cloroplasto. Você não vai ver um cloroplasto numa célula animal. O vacúolo, que é essa bolha no meio da célula. Não se preocupe, tá, pessoal? Porque mais adiante a gente vai ter o momento de falar detalhadamente de cada uma dessas estruturas. Nós temos aí a parede celular formada por celulose e nós temos esses glioxomos. Eles ajudam no crescimento da planta ali na fase inicial da vida dela. Em relação à classificação dentro do reino plant, eu trouxe aqui para vocês esse cladograma para a gente observar de uma forma geral esses 4 grupos dentro do reino plant. Acredita-se que o ancestral em comum das plantas seria uma alga verde ancestral. Vocês percebem que, à medida que a gente vai avançando no cladograma, alguma estrutura vai surgindo, por exemplo, das briófitas para as pteridófitas. A gente já observa o surgimento de vasos condutores, raiz, caule e folha. Nas briófitas, essas estruturas elas não estão presentes, elas não possuem esses vasos, ou seja, elas não conduzem seiva na sua estrutura. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, imaginem que ao longo dessa evolução, quando ela vai acontecendo e eles vão sofrendo essas adaptações,
eles vão ganhando uma espécie de upgrade. Agora a gente vai tratar do ciclo de vida das plantas. Todas as plantas, sem exceções, vão possuir esse ciclo de vida aqui que a gente vai falar. Esse ciclo de vida das plantas, ele possui sinônimos. Em provas, vocês podem encontrar esses 3 tipos de sinônimos aqui: aplonte, diplonte, haplobionte ou diplobionte. A gente vai passar umas questões depois e vocês vão verificar que realmente esses termos eles podem aparecer. Esse ciclo de vida, ele vai apresentar 2 gerações. Essas 2 gerações, elas são chamadas de alternância de gerações, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente. Essas 2 gerações, elas são as fases de gametófito que é haploide, e esporófito, que é diploide. Então, esse gametófito haploide, ele vai se desenvolver e vai gerar gametas. Gametas. Entendeu? Esses gametas, eles também são haploide. Haploide significa que ele só tem metade do material genético desse indivíduo. Esse gameta, eles vão se unir, eles vão sofrer a fecundação e vão formar o zigoto. Esse zigoto, ele já foi fecundado, né? Ele já recebeu o gameta feminino e masculino, então ele já não é mais haploide, ele passa a ser diploide, porque ele está com a sua carga genética completa, não está mais só com a metade. Esse zigoto, ele vai se desenvolver e vai formar um embrião. Esse embrião, ele também vai se desenvolver e ele vai se tornar um esporófito. 2N. Esse esporófito aqui, olha que interessante, através da olha onde a meiose vai acontecer. A gente representa a meiose por esse símbolo aqui também, tá? Pode ser que vocês vejam em prova. Olha onde a meiose vai acontecer. Não é aqui, tá? Na formação dos gametas. É aqui, depois da fase de esporófito, que a meiose vai acontecer. Então, através dessa meiose vão ser gerados os esporos. Olha aqui, ó. A haploide de novo e depois a sucessiva mitose até formar os gametófitos novamente. Alguns professores, biólogos, autores de livros gostam de chamar essa fase aqui de germinação. Não sou muito a favor de estar falando esse termo aqui para vocês do ensino médio, porque isso pode confundir. Porque germinação, ela está muito relacionada com semente. E isso aqui não é semente, entendeu? A semente, ela é em outra fase. Então, se vocês forem ver videoaula aí pelo YouTube, que eu já vi, alguns professores estão falando dessa fase aqui como germinação, não está errado, mas pode confundir vocês, ok? Então, aqui
Mitose, tá? Desenvolvimento, eu prefiro falar desenvolvimento e mitose. Ah, mas se a meiose ela acontece aqui e ela não acontece na formação do gameta, como é que esses gametas eles são formados? Diferente da gente, do reino animal, as plantas elas produzem os gametas através da mitose também, tá? Aqui é mitose. Quando eu falo desenvolvimento, eu estou falando de mitose, sucessivas mitoses. Aqui também, mitose. Então vamos revisar. A gente tem o gametófito, haploide. Ele vai sofrer sucessivas mitoses até formar os gametas femininos e masculinos. Após formar os gametas masculinos, eles vão fazer a fecundação e vão formar o zigoto. Esse zigoto diploide, ele vai sofrer sucessivas mitoses e vai formar o embrião também já diploide. Esse embrião vai se desenvolver por sucessivas mitoses e vai formar o esporófito. Aí depois desse esporófito que vai acontecer a meiose, gerando os esporos haploide novamente, que eles vão sofrer mitoses e vão formar o gametófito e assim reiniciam todo esse ciclo. Aqui um esquema mais bonitinho dentro do slide sobre o ciclo de vida das plantas, tá? Mas eu quis colocar daquele jeito, eu mesma construí o esquema, porque eu acredito que tenha ficado muito mais didático do que se eu fosse só explicar falando e falando aqui para vocês. Mas tá aqui mais bonitinho para vocês darem uma revisada, tá? Se vocês quiserem indicações de outros vídeos, eu posso estar dando também. Agora a gente vai começar a falar do primeiro filo do nosso reino plant, as briófitas. Aqui eu coloquei a etimologia da palavra, do grego brion, musgo, e phyton, planta. As briófitas são plantas avasculares, não apresentam vasos condutores de seiva. Apresentam tamanho reduzido e estudiosos da área afirmam que elas possivelmente deram início à conquista do ambiente terrestre. Por que, pessoal, que essa teoria ela é muito fortemente aceita? Por conta de que as briófitas elas ainda apresentam muita dependência da água para se reproduzir, para conseguir transportar de célula para célula nutrientes. Lembre-se que elas não apresentam vasos condutores ainda. Então, elas têm uma dependência muito grande da água. Porém, elas já vivem no ambiente terrestre, mas elas precisam viver num ambiente terrestre que tenha muita umidade. Além de também apresentar estruturas simples, né? Elas ainda não têm aqueles tecidos formados, elas não, a gente vai ver mais adiante que elas não têm folha, elas não têm caule, elas não têm raiz, mas elas têm estruturas similares. No slide eu até coloquei aí essa alga verde com uma seta puxando assim para as briófitas, né? Para simbolizar essa teoria de que as briófitas elas são essas pioneiras terrestres, elas se adaptaram, aliás, ao ambiente terrestre. Eu estou mostrando agora aqui para vocês as três principais tipos de briófitas que representam esse grupo: os musgos, as hepáticas e os antóceros. A gente vai tratar nesse tópico principalmente os musgos, que é o que a gente mais está acostumado a ver, é o que a gente vê em maior quantidade, são os maiores exemplos dentro dos nossos livros didáticos. Acredita-se também que o filo das briófitas ele tenha se subdividido em subfilos, que justamente é esse que eu estou mostrando para vocês. Briófita, que são os musgos, hepatófita, que são as hepáticas, e antocerófita, que são os antóceros. Agora, para adentrar aqui nas estruturas e características das briófitas, eu quero lembrar lá do ciclo de vida das plantas, que eu falei para vocês que as plantas no seu ciclo ele tem duas gerações, gametófito e esporófito.
gametófito haploide, esporófito diploide. Dependendo da planta, ou pode ser o gametófito a fase predominante ou o esporófito. No caso das briófitas, a fase mais duradoura, que também pode ser chamada de predominante, é a fase de gametófito. E o esporófito é a fase temporária dessa planta, diferente das outras plantas que a gente vai ver nas outras aulas. Os gametófitos, eles podem ser ou femininos ou masculinos, e eles possuem estruturas similares à das outras plantas. Olha, por exemplo, eles não possuem folhas verdadeiras, eles possuem filóide, caulode, rizóide, que são similares às estruturas dos outros grupos de plantas, né? Folha, raiz, caule. Agora nós vamos falar do ciclo de vida das briófitas. Eu quero ressaltar aqui que os gametófitos, que é a fase desenvolvida dessas plantas, eles são dioicos. Isso significa que eles possuem apenas estruturas femininas ou masculinas, entendeu? Cada planta ou vai ser feminina ou vai ser masculina, ok? Ah, professora, ainda não entendi o que é dioico. Dioico sou eu, você, ou eu sou do sexo feminino. Eu tô falando do ponto de vista biológico, tá, gente? Por favor. Ou eu sou do sexo feminino, eu tenho útero, ou eu sou do sexo masculino, com próstata, com saco escrotal e etc. Voltando, esses indivíduos dioicos, eles apresentam os gametângios. Esse gametângio, ele pode ser masculino, que é chamado de anterídeo, e ele pode ser feminino, chamado de arquegônio. O anterídeo, que é o gametângio masculino, ele vai formar os gametas masculinos, chamados de, olha que interessante, anterozoide. Eles são móveis, eles são flagelados, porque eles precisam caminhar até o gameta feminino, que é a oosfera. A oosfera, ela não se movimenta, ela fica lá paradinha dentro do gametângio feminino, que é o arquegônio, tá? Percebam que eles sempre estão precisando da água. Esses anterozoides, eles não conseguem se locomover do anterídeo para o arquegônio sem que haja água. Eles não vão conseguir realizar esse deslocamento se não houver água. Aí se dá a total dependência desses indivíduos em relação à água para eles conseguirem se reproduzir. Então, logo após esses anterozoides eles se deslocarem lá e se encontrarem com a oosfera, aí vai se formar o zigoto. Ele vai, olha aí, sofrer sucessivas mitoses até formar o embrião. Agora vamos se atentar um pouquinho para essa situação aqui. O embrião, ele está se formando no gametófito feminino. Então, quem é que vai gerar o esporófito diploide? É o gametófito feminino. Por quê? Porque o anterozoide, ele se deslocou para o gametófito feminino, porque a oosfera, ela não se desloca, ela fica lá quietinha esperando o anterozoide chegar até ela. Depois do desenvolvimento embrionário, aí vai se formar o esporófito jovem. Esse esporófito é 2N, mas o gametófito continua sendo N, tá? Essa nova fase, que também é uma fase temporária, é nela que vai acontecer a meiose. Essa meiose dentro dessa cápsulazinha amarela que vocês estão vendo. Nessa cápsula, a gente vai encontrar o esporângio. É uma estrutura, é nessa estrutura que ocorre a meiose espórica, é nela que vai formar os esporos, tá? Depois que os esporos eles estão formados, esse opérculo ele vai se abrir e ele vai jogar esses esporos no ambiente. Esses esporos no ambiente, eles precisam cair em um local úmido para que eles consigam germinar. Depois de sucessivas mitoses, aí sim eles vão formar esse filamento que vocês estão vendo aí, chamado protonema.
Esse protonema, ele é haploide, tá, gente? E cada protonemazinho desse vai formar um novo gametófito, tá? E aí sim, pode ser o feminino ou o masculino, tá, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de introdução ao reino plant e briófitas. A gente se vê na próxima aula. Beijo!